Amados, nós vamos fazer a meditação dessa tarde no capítulo 3 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 3. Eu farei a leitura dos versículos de 1 a 15. Esse capítulo ele está dividido em outras perícopes, ou seja, em outros trechos de texto. No entanto, eu farei uso apenas dos 15 primeiros versículos do capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos visita a Jesus. Havendo entre eles um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, verso 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Verso 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Senhor, sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e Redentor nosso, em Cristo Jesus. Amém. Nós temos no capítulo de número 3, logo no início do Evangelho de João, um registro extremamente significativo e claro acerca da salvação. João foi um dos discípulos mais jovens que estavam com Jesus. E João é um evangelho que ele ganha uma conotação diferente dos três primeiros, pois sabemos que os três primeiros, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos que muito provavelmente beberam de uma mesma fonte, porque eles encontram similaridades em suas narrativas. Eles têm públicos diferentes, propósitos muitas vezes diferentes, mas em sua narrativa há uma similaridade profunda. No caso do Evangelho de João, João tem como propósito demonstrar que aquele homem chamado Jesus Cristo, de fato, é Deus.
Daí então ele dá início ao seu evangelho apontando diretamente para o Logos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então o início do evangelho de João já vem trazendo de modo categórico qual o propósito que ele tem em escrever esse evangelho. E evangelho significa conteúdos que eram fundamentados ou tinham como propósito uma biografia da vida de Jesus. A Bíblia tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, e todos eles se atêm a apresentar o contexto da missão de Cristo, do Cristo encarnado. João, mais do que ninguém, faz isso com maestria. Uma outra observação que precisa ser feita aqui é que João se atém muito aos diálogos que Jesus apresenta. No caso do capítulo 3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. No capítulo 4, nós temos o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E assim sucessivamente, João sempre se prendendo aos diálogos, às palavras que Jesus pronunciava, a maneira como Jesus replicava uma pergunta. Por quê? Porque em sua mente é muito importante fazer esse registro, a fim de que fique comprovado que aquele homem que podia ser visto e tocado, um homem de carne e osso, de fato, era 100% Deus. Ou seja, o seu propósito é demonstrar que Jesus é de fato o Cristo. E o seu público, ele não se resume aos judeus na Palestina, mas ele se estende àqueles que são de fora de Israel. Ele fala para judeus e para gentios, pessoas de fora dessa etnia ou desse contexto. Então, sabendo essas preliminares acerca do Evangelho de João, no capítulo 3, logo no início, e necessariamente João não escreve o seu Evangelho de modo cronológico, dos 4 autores, Mateus, Marcos, Lucas e João, o autor que mais se ateve a esse cuidado de apresentar de modo cronológico foi Lucas. João necessariamente não está preocupado com a cronologia dos fatos, mas em seu escrito está organizado de uma forma que esse diálogo entre Jesus e Nicodemos, ele acontece logo após os registros de João Batista, que estão no capítulo de número 1, depois nós temos as bodas de Caná, e aí vamos desembocar no capítulo de número 3, lá no início do Evangelho. Pois bem, o que é que quero trazer nessa tarde fundamentado nesse texto sagrado? Primeiro, esse texto, ele se divide de modo natural em 3 partes. A primeira delas são os 2 primeiros versículos que estão tratando sobre a qualificação de Nicodemos e também daquilo que ele carrega em sua mente, em seu coração, em sua alma sobre salvação, o seu conceito de salvação. Obviamente que não está de modo explícito, mas implicitamente percebemos isso por meio da primeira resposta oferecida no versículo de número 3. Então, os 2 primeiros versículos, nós temos a qualificação e a forma como Nicodemos enxerga a salvação. Daqui a pouco eu adentro a esse contexto. A segunda divisão natural, ela se encontra do versículo 3 ao verso de número 10. Nós temos então uma série de perguntas e respostas. Perguntas feitas por Nicodemos e respostas replicadas pelo Senhor Jesus. Essa é a segunda parte. A última parte compreende dos versículos de 11
a 15. No versículo 11, Jesus começa então a elaborar um discurso. Nós percebemos que Nicodemos deixa de falar e passa tão somente a ouvir. Não há mais perguntas. O que há, a partir do versículo 11, é um discurso que o Senhor traz à vida de Nicodemos, e esse discurso vai seguindo, portanto, capítulo 3 adentro. Primeira parte do texto sagrado, versículos 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nós temos aqui primeiramente a qualificação de Nicodemos. Quem era Nicodemos? João tem o cuidado de registrar, ou seja, de qualificar, apresentar os seus dados. E João vem e diz que Nicodemos estava entre os fariseus, que era um grupo de religiosos que vivia a perseguir Jesus por não crer na mensagem do Senhor Jesus. Os fariseus entendiam que se cumprissem a lei de Deus, eles estariam aptos para o reino de Deus. Em outras palavras, os fariseus tinham a concepção de que a salvação viria por meio da obediência à lei de Deus. Então, a obediência causaria como efeito a salvação à vida do homem. Mas não apenas isso. Esse grupo de religiosos, chamados de fariseus, foi um grupo que perseguia Jesus, justamente porque a mensagem de Jesus contraditava o ensinamento deles. Os fariseus, eles eram legalistas, eles criavam mandamentos onde nas escrituras sagradas não haviam. Então eles eram especialistas em criar uma carga tão pesada que nem eles mesmos eram capazes de obedecer. Então, é como se eles enxergassem na lei de Deus algumas lacunas que deveriam ser preenchidas com o quê? Com o seu comportamento legalista, criando ou ampliando a lei. Jesus, portanto, contradita, e sem sombra de dúvidas, um dos maiores algozes para a perseguição que Jesus sofria eram os fariseus. Nicodemos, então, fazia parte desse grupo. As percepções que Nicodemos tinha acerca da vida, acerca de comunhão com Deus, de espiritualidade, de piedade, como você prefira chamar, a concepção que Nicodemos tinha de salvação era uma concepção farisaica. Mas prossegue a qualificação. Ele estava entre os fariseus, segue o seu nome, Nicodemos, um que era dos principais dos judeus, a sua posição política, social, a sua posição social, religiosa, era uma posição de destaque. Aí o texto prossegue, depois de fazer a qualificação de Nicodemos no verso de número 1, apontando sua realidade religiosa, fariseu, apontando o seu nome e transmitindo, portanto, a sua posição entre os judeus, era ele um dos principais. No verso de número 2, então, prossegue João e diz: Este, Nicodemos, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Uma leitura superficial nos trará o engano de achar que Nicodemos está reconhecendo Jesus como Cristo. Nicodemos não está fazendo isso. Eu vou traçar um paralelo bíblico aqui que nos fará compreender. Certa vez, Jesus perguntou aos discípulos: Quem diz o povo que eu sou?
Aí os seus discípulos responderam: bom, dizem que o Senhor é Elias, é João Batista. Ainda há quem diga que o Senhor é qualquer outro profeta. Jesus perguntou aos discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Ora, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebam, nós temos uma resposta dos discípulos, na pessoa de Pedro, que aponta para Jesus como sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, para os discípulos de Jesus, sobretudo na pessoa do apóstolo Pedro, Jesus, de fato, era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias esperado para trazer salvação aos eleitos de Deus. Mas esses mesmos discípulos trouxeram uma outra percepção da pessoa de Jesus, que era a percepção dos de fora. Ora, dizem que o Senhor é Elias, dizem que o Senhor é João, ainda há quem diga que o Senhor é qualquer outro profeta. Percebam que essa informação ela é completamente aleatória, pois as pessoas admitiam que Jesus era alguém da parte de Deus. No entanto, não que Jesus fosse reconhecido como Cristo. A mesma situação acontece com Nicodemos aqui. Nicodemos, quando se aproxima de Jesus, não significa dizer que ele está admitindo que Jesus seja o Cristo, mas ele está considerando que Jesus é um homem que, por meio das suas obras, daquilo que Nicodemos carrega em sua mente, ou seja, salvação por obras, salvação por méritos humanos, Deus estaria com Jesus, e a prova de Deus estar com Jesus, que necessariamente não significa ser o Cristo para Nicodemos, significava que Deus, estando com Jesus, proporcionava a Jesus fazer os sinais que ele realizava. Então, o pensamento de Nicodemos é o seguinte: esse tem obras que o dignificam a Deus lhe conceder a realização de sinais. Daí chamar o Senhor Jesus de mestre. Mestre é aquele que ensina, é aquele que é docente, é aquele que educa, doutrina. Mas Nicodemos não reconhece Jesus como Cristo. Para ele não está diante do Cristo, do Messias. Essa é a questão nos primeiros 2 versículos. Mas ainda cabe uma outra afirmação no versículo de número 2, é que a abordagem de Nicodemos se assemelha à abordagem do jovem rico. O jovem rico se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olhe as palavras. Ele reconhece Jesus como um bom mestre, um bom doutrinador, e agora ele pergunta: o que é que eu posso fazer? O que está à minha disposição? O que a minha capacidade pode fazer, realizar, para que eu seja herdeiro do reino de Deus? Em outras palavras, qual a obra que me falta para que finalmente eu herde o reino de Deus? A abordagem do jovem rico é semelhante à de Nicodemos nesse texto. A diferença é que Nicodemos muda as palavras. Rabi, nós sabemos, acreditamos que o Senhor é mestre em Israel. Pois ninguém pode fazer os sinais que o Senhor realiza se Deus não estiver com eles. É uma abordagem que, no princípio, traz uma alta ideia de elogio à pessoa de Jesus, mas que não reconhece a divindade daquele homem. Não reconhece que, de fato, Jesus seja o Cristo. João qualifica quem é Nicodemos, e João apresenta o conceito implícito de salvação que Nicodemos tinha. Mas você vai me perguntar: tudo bem, pastor,
não seria uma dedução sua afirmar que Nicodemos aqui tem uma ideia de salvação por obras, levando em consideração que em momento algum ele citou isso? Não. Porque a resposta de Jesus denuncia isso. Aí nós entramos na segunda parte do texto, que vai dos versículos 3 ao verso de número 10. O versículo 3 traz uma resposta a uma pergunta que não foi feita diretamente. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando nós lemos o versículo 2, a colocação de Nicodemos, e o verso de número 3, parece que Jesus está respondendo a uma pergunta que não foi feita. E pior, parece que a resposta de Jesus ela é completamente abrupta ao diálogo que está sendo iniciado. Mas o que nós temos aqui é uma resposta que desnuda completamente a alma daquele homem chamado Nicodemos. Uma resposta que descortina as intenções do seu coração. Quando Jesus afirma: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, que nascimento é esse que Jesus está se referindo? Nicodemos não entende essas palavras no sentido que Jesus as pronunciou, mas enxerga de modo literal. Daí nasce uma pergunta no verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Era o quadro dele. Provavelmente ele era um idoso. Pode, porventura, perguntou Nicodemos, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Nicodemos faz uma pergunta fundamentada ou provocada pela afirmação anterior de Jesus. A afirmação foi: em verdade te digo, que necessário é, para herdar o reino de Deus, que nasça de novo. Verso de número 3. No verso 4, Nicodemos então faz a pergunta: porventura, como pode um homem sendo velho, provavelmente se dirigindo a si, nascer uma segunda vez? Voltaria ele ao ventre da sua mãe para esse fim? Estou parafraseando o texto. Verso de número 5, Jesus replica e diz: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem é nascido da água e do Espírito, quem não é nascido da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui nós já temos conteúdo para oferecer duas respostas. A primeira delas é: Jesus está se referindo a que nascimento? O nascimento que o Senhor se refere não é o qual é o objeto da pergunta de Nicodemos. Quando Jesus fala da necessidade de nascer de novo para adentrar ao reino de Deus, Jesus está se referindo à regeneração. A ação de Deus, por meio do Espírito Santo, de transformar, de regenerar, de dar vida aos homens que espiritualmente estão mortos em seus delitos e pecados. O apóstolo Paulo escreveu que o homem está morto em seus delitos e pecados. Claro, morto numa perspectiva espiritual, pois o homem fisicamente está vivo. É o caso de Nicodemos, por exemplo. Jesus está se referindo a um nascimento espiritual, considerando que os delitos dos homens os colocam em um estado de morte diante de Deus. Para que esses homens tenham vida, é necessário que o Espírito Santo, que Deus, venha sobre eles e dê vida espiritual, ou seja, os
regenere. Daí a palavra novo nascimento. É um novo nascimento, pois estavam mortos em seus delitos. Mas a partir da regeneração do Espírito Santo, eles renascem ou nascem de novo. Essa é a primeira resposta à afirmação de Jesus no verso de número 3. Segunda resposta, a réplica de Jesus a Nicodemos. Jesus diz assim, no verso de número 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Da água, Jesus está se referindo ao batismo, pois o batismo com águas é a comprovação, é um sinal visível de uma graça invisível. Qual a graça invisível? A regeneração, a salvação do homem. Qual o sinal visível? O batismo. Então o que Jesus está dizendo é, Nicodemos, é necessário nascer da água, ou seja, ser batizado como causa da profissão de uma fé genuína. E também é necessário que seja nascido do Espírito. Jesus está se referindo, portanto, à primeira resposta que dei no que tange ao novo nascimento. No entanto, é importante percebermos que Jesus só usa a figura da água nesse versículo. Daí para frente vamos perceber que as respostas do Senhor Jesus, elas não estão vinculadas ao nascimento da água, mas tão somente ao Espírito. Aí há a seguinte pergunta, por que disso? Porque ainda que o batismo com águas seja um sinal visível de uma graça invisível, seja importante para o registro daquele novo nascimento, o que é indispensável, de fato, para que alguém adentre ao reino de Deus, é que ele seja regenerado, transformado pelo poder do Espírito Santo, pelo chamado interno que o Espírito Santo faz ao coração do homem, comprovando o chamado externo, que é a pregação da palavra de Deus. Necessariamente, o homem tem que nascer de novo. Consequentemente, ele deve ser batizado. Mas, impreterivelmente, para entrar no reino de Deus, ele precisa ser nascido do Espírito, regenerado. Estão dadas, portanto, as respostas a essas questões levantadas no texto. Mas o texto prossegue. Jesus agora no versículo de número 6 vai elucidar a segunda pergunta feita por Nicodemos. A segunda pergunta foi, como pode um homem sendo velho nascer de novo? Nicodemos entendeu de modo literal. Jesus então elucida essa questão. Jesus diz assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo, Nicodemos, o que é nascido da carne não produz ao homem efeito de salvação. Portanto, o homem não nasceria novamente do ventre da sua mãe, sendo ele velho, no caso de Nicodemos. Mas o que é nascido do Espírito, objeto desse discurso de Jesus, é aquele que é nascido ou aquele que é regenerado pelo Espírito Santo. Jesus faz, portanto, a separação das ideias. Nicodemos, você está ligando a ideia de modo literal, entendendo que o homem deve ou pode, ou perguntando se voltaria ao ventre da sua mãe. No entanto, uma coisa é distinta de outra. O que estou me referindo é ao novo nascimento. E o novo nascimento é no Espírito, pois o que é nascido da carne não traz efeitos salvíficos.
É essa a situação que está sendo apresentada. Verso de número 7. Jesus prossegue dentro dessa resposta e diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos, ou seja, o que importa de fato para você é nascer de novo. Olha Jesus retomando a resposta do verso de número 3. Dentro de tudo isso que está sendo discutido com Nicodemos, o que de fato causa efeito de salvação é o novo nascimento. É a operação de Deus em regenerar o homem por meio do seu Santo Espírito, que o próprio Jesus também vai chamar de ser nascido na água e no Espírito. Verso de número 8. Jesus agora traz uma ilustração para demonstrar a ação salvadora de Deus, a sua soberania e a sua total autonomia para que Deus realize salvação à vida do homem injusto, desleal e morto em seus delitos e pecados. Vejam só que analogia. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E o Senhor conclui, ou caminha para a conclusão, pelo menos desse diálogo, nos versículos 9 e 10, os quais eu já passarei a tratar. A ilustração de Jesus olha, da mesma forma que ninguém sabe de que lado vem o vento, não tem domínio sobre o vento, ele sopra aonde quer, se ouve a sua voz, no entanto, não se sabe para onde vai, é assim que é todo aquele que é nascido do Espírito. A obra salvadora pertence a Deus. O profeta Jonas acusou isso quando disse: a salvação ao Senhor pertence. A regeneração, ela é operada por Deus, e Deus não está atrelado, preso ou condicionado às obras dos homens, mas tão somente à sua santa vontade para executar a salvação, a vida daqueles a quem Deus elegeu. Trocando em miúdos, é isso que Jesus está afirmando. Quem pode dominar o raio de ação do Espírito no exercício da regeneração à vida do homem pecador? Seria porventura os seus próprios atos, a sua vontade? Seria porventura as ideias equivocadas que Nicodemos carrega em sua mente e em seu coração? Obviamente que não. Por quê? Porque se a salvação ao Senhor pertence, é o Senhor quem dá o destino à vida daqueles que Ele vai resgatar. Daí então a analogia que o Senhor Jesus está apontando no verso de número 8. No versículo 9 e 10, Jesus conclui essa bateria de perguntas e respostas. E diz ele, verso número 9, a última pergunta de Nicodemos. Então lhe perguntou Nicodemos: como suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus traz uma realidade salvífica completamente distinta daquela que Nicodemos carregava em seus conceitos. Quando Jesus a apresenta, Nicodemos diz assim: parece-nos, irmãos, que Nicodemos está boquiaberta. Ele diz: mas como é que pode ser isso? Nicodemos está procurando, dentro da sua formação e dos seus conceitos, algo que responda a tudo aquilo que ele está ouvindo de Jesus. E a melhor resposta que ele encontra para isso é uma pergunta: como pode ser tudo isso que o Senhor está me afirmando? Jesus então demonstra a Nicodemos que os conceitos farisaicos que ele carrega em seu coração, nesse momento, não estão servindo de absolutamente nada. Jesus diz: tu és mestre em Israel. Nicodemos, você é um doutrinador, você é um educador, é um formador de opiniões, você é alguém que domina o seu conteúdo.
e não compreendes estas coisas? E por que Jesus finaliza, portanto, essa série de perguntas e respostas com essa colocação? Porque a partir do versículo 11, que é a terceira parte do texto, de 11 a 15, Jesus dá início agora a um discurso. De 11 em diante, não há mais um diálogo. O diálogo entre duas pessoas encerra-se, portanto, no verso de número 10. De 11 em diante, inicia-se, portanto, um discurso. Nicodemos não pergunta, Nicodemos não fala mais nada. Nicodemos apenas ouve aquilo que Jesus tem a dizer. E o Senhor começa então a elucidar. E ele começa dizendo no verso de número 11: em verdade te digo, que se nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Jesus já começou demonstrando qual o problema de Nicodemos em compreender as suas palavras. Nicodemos, João Batista tem testemunhado sobre mim. Claro, irmãos, eu estou esclarecendo o texto. Esse é o papel do pregador, é tornar o texto claro, tornar o texto conhecido dos seus interlocutores. Daí então eu fazer esses acréscimos, porque a intenção de Jesus é como se estivesse dizendo: Nicodemos, nós, ele está se referindo provavelmente a ele e a João Batista, que está imediatamente antes desse encontro entre Jesus e Nicodemos. É só analisar o contexto. Nicodemos, nós, verso de número 11, dizemos o que nós sabemos e testificamos, o que temos visto. João Batista, precursor de Jesus, e o próprio Jesus, aquilo que diziam, aquilo que anunciavam, era o que dominavam, o que tinham total percepção e apresentação dessa verdade santa. No entanto, havia um entrave. Qual era o entrave? Verso de número 11, parte B. Jesus diz isso a Nicodemos quando afirma: contudo, ou seja, o problema é que não aceitais o nosso testemunho. Jesus está dizendo: vocês não aceitam a pregação iniciada por João Batista como meu precursor e a mensagem que eu tenho anunciado. É isso que Jesus está dizendo a Nicodemos. O problema de vocês fariseus, é a resistência de aceitar a mensagem que tem sido anunciada por nós, Jesus, e muito provavelmente, considerando o contexto, João Batista, seu precursor. Eles ignoravam, eles criavam resistência aos fariseus. Eu disse isso no início da mensagem. E Jesus acusa isso no texto. Então, o primeiro momento era essa resistência. Era não aceitar, não crer nessa mensagem. Mas o Senhor prossegue no verso 12 e diz assim: se tratando de coisas terrenas, não me credes? Ou seja, se eu falando aquilo que está em um contexto terreno, é óbvio que as palavras de Jesus a Nicodemos está tratando de regeneração e de algo altamente espiritual. Nós estamos falando aqui de um contexto salvador, uma ação, uma providência, uma missão de Deus em direção ao homem. É óbvio que tudo isso é altamente espiritual. E Jesus não está desprezando, Jesus está dizendo: olha, essa realização, esses atos espirituais acontecem aqui nessa terra, nesse contexto entre os homens. E tratando nessa perspectiva, Nicodemos, tratando de coisas terrenas, que aqui nesse mundo acontece, vocês não creem? Aí o Senhor agora aumenta o grau. Verso de número 12, parte B. Como creríeis se vos falar das celestiais? Aqui eu quero fazer um paralelo com o Evangelho de João, ainda capítulo de número 6.
Esse discurso que Jesus faz a Nicodemos, ele se assemelha ao mesmo que o Senhor faz à multidão, quando pela multidão está prestes a ser abandonado. João capítulo 6, todo capítulo a gente percebe lá. Jesus diz à multidão: olha, vocês estão me procurando pelo milagre que eu realizei ontem. Estou parafraseando o texto. Jesus havia multiplicado os pães e os peixes. O Senhor segue e diz à multidão: vocês deveriam me procurar porque eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desce do céu. A multidão então olha para Jesus e diz que o discurso, as palavras do Senhor são palavras difíceis. Não palavras difíceis de serem compreendidas, mas de serem atendidas. Jesus era preciso na sua mensagem. Não havia dificuldade para compreender o que o Senhor dizia. Mas quando você contrasta a realidade do reino de Deus com a realidade pecaminosa do homem, de fato, nós encontramos um abismo. Porque a lei de Deus só pode ser cumprida em Cristo. O homem só pode ser salvo em Cristo. Por méritos próprios, por força própria, o homem está completamente inócuo a essa situação. Se Deus não agir para transformá-lo pelo poder regenerador do Espírito Santo, nada feito. Daí então, a multidão afirma isso a Jesus e passa então a fazer ensaios de abandoná-lo. E o Senhor diz assim: vem cá, vocês estão achando as minhas palavras duras? E o que será, portanto, se vocês virem o Filho do Homem subir aos céus, de onde outrora desceu? Jesus agora acentuou o seu discurso. Para a multidão ele diz: olha, se vocês estão achando difícil o que eu estou dizendo, muito pior será se virem o Filho do Homem subir aos céus, de onde outrora desceu. O mesmo acontece com Nicodemos aqui. Ora, Nicodemos, se tratando de uma ação espiritual realizada por Deus, regenerando a vida do homem, aqui nessa terra, vocês não têm crido. Imagine, portanto, se eu passar a tratar das coisas diretamente celestiais, daquilo que não acontece nessa terra. Jesus acentuou, Jesus agravou aquilo que ele estava dizendo. E aí, no verso de número 13, ele prossegue nesse ritmo de discurso e diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Ele passa a fazer referência a si, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Jesus já está dizendo a Nicodemos que ele é a salvação. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, ele agora vai apontar para o sacrifício vicário. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Onde? Na cruz do Calvário. Para que todo o que nele crê tenha o quê? O Senhor fecha com chave de ouro: a vida eterna. Percebam que o discurso de Jesus trilha um caminho que vai ganhando tons acentuados, tons que um homem como Nicodemos já não consegue alcançar. Por quê? Porque sequer tem crido na mensagem. Imagine então se o Senhor subiu o nível para tratar de assuntos que não dizem respeito a essa terra. As Escrituras, por exemplo, dizem que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Algo completamente distinto da percepção do homem. Mas trazendo essa realidade às nossas vidas para que possa ela ser aplicada, o primeiro apontamento que quero fazer diz respeito à correção da ideia que o homem tem sobre salvação. As pessoas acham que se fizerem o bem sem olhar a quem, elas serão salvas.
Eu quero te dizer que se você fizer o bem sem olhar a quem, você está cumprindo a sua obrigação. E naquilo que há obrigação de ser feito, não há mérito algum. Por exemplo, eu tenho a obrigação de respeitar as leis de trânsito. Em respeitando-as, não há mérito algum nisso. Eu tenho a obrigação, você também, de ser um bom cidadão. Em fazendo, não há mérito algum. Portanto, os méritos que o homem busca para ser salvo, para ter alguma dignidade diante de Deus, são completamente inócuos. Não causam efeito algum no que tange a salvação. Óbvio que com isso eu não estou afirmando que nós não devemos praticar boas obras. A Bíblia ensina isso, mas as Escrituras ensinam a praticar as boas obras como produto, fruto, reflexo da salvação. Então, primeiramente, o homem é transformado pelo Evangelho, e ele evidencia que é uma nova criatura praticando o bem. Não são as boas obras que trarão a salvação, é a salvação que fará as boas obras serem produzidas, pois para as boas obras o Senhor também nos chamou. Essa é a primeira correção que precisa ser feita. Talvez você tenha levado a vida toda imaginando que será salvo por ser bom. Todos os homens, indistintamente, eles devem fazer o bem sem olhar a quem. Deve ser solidário, deve ser filantrópico. Todos os homens. Mas nada disso trará ao homem dignidade diante de Deus, pois o homem é inimigo de Deus, por ser ele pecador e Deus santíssimo. O profeta Abacuque disse que o pecado sequer pode resistir diante de Deus. Tamanha a ofensa que ele traz, pois nós temos um Deus que é santíssimo e um homem que está completamente debilitado em suas mazelas. Se esse homem não nascer de novo, se Deus não for ao encontro desse homem, se Deus não chamar esse homem pela pregação da palavra, que é o chamado externo, e chamá-lo pelo chamado interno, que é o chamado que o Espírito Santo faz a esse homem, o mesmo estará fadado à perdição eterna. Aquilo que está sendo pregado não é a opinião de pastor, mas é o registro das Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo disse que o homem não é salvo por obras para que ele não se glorie, mas ele é salvo pela graça de Deus. Isso é um dom de Deus, e dom significa presente, favor, graça imerecida que Deus traz à vida do homem. Então, ainda que você tenha levado a vida toda acreditando que por ser generoso será salvo, eu quero te dar uma boa e uma má notícia. A primeira é que continue sendo generoso. Essa é uma boa notícia, você pode continuar sendo generoso. Mas a outra notícia é que a sua generosidade não lhe trará salvação. Se Cristo não nos salvar, nós podemos ser as pessoas mais generosas desse mundo. Continuaremos distantes de Deus, segundo o que ensinam as Escrituras. Pastor, então qual é o recurso que eu tenho? Crer no Evangelho. O Evangelho é o convite à salvação. O Evangelho aponta o homem à sua realidade espiritual, à sua inimizade com Deus, mas também demonstra um Deus cheio de graça, de amor, de misericórdia, um Deus que, para ser satisfeito em sua justiça, envia o seu Filho, e esse mesmo Filho se coloca voluntariamente para ser sacrifício em lugar dos pecadores. E ele morre em razão do pecado dos homens, satisfazendo completamente a justiça de Deus. E agora, esses a quem creram ou passaram a crer nesse Jesus, eles foram justificados. Os pecados desses homens foram punidos em Cristo, e a obediência, o sacrifício de Cristo
até a morte foi trazida sobre esses homens. Daí a Bíblia nos chamar de justos. E a mesma Bíblia diz: não há um justo sequer. Não há um homem que tenha dignidade espiritual diante de Deus para ser salvo. Mas a Bíblia vai chamar-nos de justos, porque em Cristo, pela fé, aqueles que creem foram justificados. Jesus é o caminho que nos leva a Deus, é a verdade que corrige os nossos conceitos equivocados e é a vida eterna para todo que crê. Eu espero em Deus que essa mensagem tenha elucidado muita coisa na sua vida, na nossa vida. Porque o homem só tem duas alternativas: ou crer para ser salvo, e para ele crer, Deus age em sua vida o regenerando, ou não crer e morre com seus próprios conceitos e certezas, a exemplo de Nicodemos. Em vida, tinha conceitos e certezas. No entanto, as Escrituras não registram daí em diante. Esses são, ou essas são, as alternativas. Ou caminho largo que leva à perdição, caminho esse que naturalmente todos os homens estão inseridos, ou a porta estreita que conduz à paz, à vida, que manifesta a graça e o amor de Deus em Cristo. Jesus não é um simples homem. Jesus não é simplesmente um belo exemplo. Jesus é o garantidor da salvação. Nós não temos como ter comunhão e amizade com Deus se não reconhecermos a Jesus como nosso Cristo. Talvez isso tenha faltado a Nicodemos. Por quê? Porque não estamos tratando dos relatos aqui que seguem. Mas fato é, e queira Deus, que não nos falte essa compreensão e, sobretudo, essa fé no Filho de Deus. Amém.